Olá, ela é jornalista, escritora, cronista e articulista. Autora do livro Entre o Caos e a Humanidade, trabalhou nas redações da Rádio Jovem Pan, no site da Ponte Jornalismo e na revista Isto É. Já teve textos publicados nos sites do jornal É o País, Le Monde Diplomatique e The Intercept, entre outros. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2017, ela também atuou como analista de relações públicas e atualmente é assessora de imprensa na VCRP Brasil. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista Mariana Ferrari. Oi Mariana, obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço, é sempre bom voltar aqui. Sempre bom voltar, é sempre bom rever bons alunos, sempre bom bater esse papo. É memórias. É memórias, não é memória, são memórias, né? Mari, para a gente começar, por que você escolheu fazer jornalismo? Eu acredito que jornalismo é uma formação não só para quem vai trabalhar na área efetivamente, mas é uma formação humana. É um curso que abre não só portas do que você pode fazer profissionalmente, mas também do que você pode se questionar em muitos aspectos, o que diz respeito à humanidade, a novas formas de se viver, de comportamentos. Então, é uma formação para tudo, assim. Como é que você chegou aqui no Mackenzie? Eu cheguei aqui no Mackenzie antes falando com meus professores na época de principalmente língua portuguesa e literatura, eu estudei no Objetivo, e todos eles falaram que para a formação de jornalismo o Mackenzie era o melhor. Eu fui em outras universidades, mas aqui eu me encantei justamente por essa perspectiva 360, de que você não sai só com o jornalismo tradicional ou com o jornalismo mais voltado para o acadêmico. É um jornalismo que você, de fato, pode escolher o que você quer exercer na profissão. Você teve alguma preocupação em relação ao diploma, já que o curso de jornalismo, quando você entrou, já não era mais obrigatório para o exercício da profissão? Meus pais tiveram no começo, mas é um meio muito essencial você ter a formação. Eu acredito que é impossível você exercer o jornalismo de forma ética e compromissada se você não fizer uma formação, porque você vai acabar caindo em lugares comuns de falta de ética, e que na faculdade você sai, de fato, formado e preparado para entender como que esse mundo funciona e como que você exerce esse trabalho de forma humana. Você entrou na faculdade já pensando em alguma coisa específica da profissão ou não necessariamente? Vou ver o que ela tem a oferecer. Não tinha nenhuma área específica de trabalho que eu queria muito. Eu gostava muito de escrever, gostava muito também de escutar a história das outras pessoas, mas eu nunca entrei falando, vou trabalhar com esportes, vou trabalhar em revista, vou trabalhar em jornal. E eu acho que essa possibilidade que o Mackenzie me proporcionou de apresentar todas essas áreas com importâncias equivalentes, também foi uma oportunidade incrível de eu aproveitar e tentar testar várias áreas ao mesmo tempo, sem ficar fechada em uma única área ou assunto, enfim. E como é que você avalia os seus anos aqui na faculdade? Foram muito bem aproveitados, muito, assim, de todas as formas possíveis, desde das aulas que eram obrigatórias, depois passando por optativas, que eu acho que é a melhor faculdade de optativas, assim, que eu já conversei com outras pessoas. E muitas vezes hoje, eu formei em 2017, e muitas vezes eu me deparo com alguma relação de alguma matéria que eu tive, às vezes no início do semestre, e que hoje em dia na vida profissional eu preciso resgatar para de fato aplicar. O meu caderno eu tenho em casa até hoje, às vezes eu retomo, eu vejo algumas leituras importantes, porque é uma formação essencial em tudo, assim, não só na execução da faculdade. Então, é um processo também de retomada, assim. Maria, na visão que eu tenho sua da faculdade, de lembrança, assim, sempre com a preocupação social. É papel do jornalismo ter uma preocupação social? O papel do jornalista ter uma preocupação social? Eu acredito que sim, porque é uma preocupação social no que diz respeito ao que sabemos de onde estamos falando e para onde vamos. Eu acredito que o jornalismo, e a faculdade me ensinou muito isso, é o que faz com que a gente pense. A faculdade me ensinou muito a pensar além do que era oferecido. Então, nunca está satisfeita com o que me entregavam, nunca está satisfeita com o básico. Então, o jornalista tem essa função de ir além, de saber que nada é perfeito, de que você precisa, de fato,
antes de executar alguma reportagem, entender o seu lugar e, a partir desse lugar, ir atrás, pesquisar e se aprofundar e saber que a gente nunca vai saber absolutamente tudo sobre tudo. Eu acho que a faculdade ensina muito isso, né? Você vê diversidade na área ou não, do seu tempo de formação até aqui? Está melhorando, cada vez mais a gente entende que as redações estão percebendo o papel da diversidade, mas não só um papel da diversidade raso, porque a diversidade ela diz respeito também ao público que você vai atingir. Então, a partir do momento que você não tem um veículo de comunicação que é diverso, que fala de outras verdades, né, de outras formas de se encontrar no mundo, as pessoas não vão querer ter acesso àquele material que acaba só falando sobre uma parcela muito pequena de sociedade. Mas isso é uma necessidade ou marketing? Eu acredito que tem muita redação que faz por marketing, para colocar, somos diversos, essa obrigação. Mas mesmo quando é feito por marketing, essa diversidade ela impacta os conteúdos. Porque é muito diferente quando um conteúdo de uma capa, de uma revista, por exemplo, passa pela linha crítica, pelo olhar crítico de várias pessoas que são indígenas, que são pessoas negras, que são pessoas que vieram da periferia. Cada um tem a sua experiência para palpitar. E o jornalismo só vai voltar a atingir, de fato, todas as pessoas de uma forma mais massiva quando ele entender que a redação precisa ser diversa porque o mundo, o país, enfim, nós somos diversos. E o jornalismo é feminino, Mariana? É mais feminino? Ele é feminino, muito, mas ele também é um lugar que eu entendo que muitas mulheres precisaram se masculinizar para estar nesse lugar. Especial cargo de chefia, por exemplo? Principalmente cargos de chefia. Assim, muitas mulheres precisaram se equivaler, né, a esse gênero e se mostrar um lado que é a sua negação, né, feminina, para conseguir atingir esse lugar. Então, as mulheres dentro da redação, elas precisam se portar muito mais, elas precisam ser muito mais firmes em muitos aspectos, até de orgulho mesmo de ser o que se é, para você não se negar ao ponto de falar, nossa, eu vou me negar para o meu chefe aprovar aqui o meu texto. Então, também é um trabalho pessoal, um trabalho ético e um trabalho de todas juntas, né? Porque a partir do momento que esses lugares são ocupados, mas não de maneira masculinizada, a gente abre portas para que outras mulheres também possam ser o que elas quiserem ser ali dentro. Você se formou há quase 6 anos. Você acha eu acho que é pouco tempo ainda, mas você acha que já houve uma transformação do jornalismo de lá para cá? Muito, muito. Até pelo fato de eu ter transitado em muitos lugares, eu ter iniciado como estagiária de assessoria de imprensa, eventos, redação. Eu transitei por muitos caminhos no jornalismo e existem muitas mudanças de fato acontecendo, mas eu acredito que não é só uma mudança no jornalismo, é uma mudança de sociedade. A gente está observando uma mudança de comportamento das pessoas. Então, o jornalismo, de alguma forma, vai ter que embarcar nessa. Eu vejo muito uma transição do que as pessoas querem consumir de conteúdo. Então, eu acredito que daqui a um tempo, o que for mais profundo, o que for cada vez mais parecido com o jornalismo de uma revista, o jornalismo de um documentário, vai ser o tipo de conteúdo que as pessoas vão buscar. Isso justifica as séries da Netflix, que são documentais, que são brasileiras, que sempre são nos tops assim, mais assistidos, matérias de revista. Então, acredito que essa preocupação com o jornalismo de qualidade, com o jornalismo profundo, é alguma coisa que as pessoas estão, de fato, buscando, porque cansa também aquela chuva de notícias se você não consegue entender muito o caminho que você quer seguir. Você falou dessa questão que você já transitou por várias áreas, pegando esse gancho sobre os modelos de trabalho, até financeiramente. Você acha que há espaço para um formado em jornalismo atuar numa área de comunicação um pouco mais abrangente do que necessariamente a redação ou o chamado jornalismo tradicional? Não, com certeza. Existem muitas áreas que estão se expandindo. Por exemplo, o audiovisual está ganhando muita força no Brasil. A gente precisa entender que por trás de muitos produtos existe uma equipe gigantesca que está de fato trabalhando para aquilo ser de fato colocado aí à disposição do público. Então, o jornalismo tradicional ele pode ser feito também em lugares que não são tradicionais.
Por exemplo, a pesquisa de uma série documental, você vai executar um trabalho de jornalista tradicional, mas você não vai estar inserido num lugar tradicional. Então, eu acho que é mais de meio, mudança de meio, do que mudança da formação. A formação, ela não muda, é você simplesmente saber como que você pode aproveitar aquilo que você tem em diversas áreas, seja na área de edição de livros, seja na área de podcast, seja na área de documentários. Tudo isso abrange um jornalismo tradicional também. Eu tenho uma visão sua também bastante engajada, né? Como já disse anteriormente, da faculdade, engajamento social e tal. Qual é a avaliação que você faz do jornalismo que a gente pratica no Brasil, falando noticioso mesmo, no cotidiano, política, cultura? Como é que você enxerga o jornalismo brasileiro? Eu acredito que a principal dificuldade do jornalismo brasileiro é atingir as pessoas. Eu acredito que essa mudança de comportamento que estamos passando diz muito respeito ao que as pessoas entendem com identidade. Então, sempre quando eu entrei em redações, saí de redações e transitei nesse lugar, eu sempre tive na minha cabeça que eu não tinha que trabalhar com algum tipo de arrogância, achando que eu estava em algum lugar melhor do que outras pessoas. Pelo contrário, eu acredito que um bom jornalista não é aquele que é dono da verdade, é aquele que, de fato, reconhece que não conhece praticamente nada e que vai atrás para, de fato, estudar, conhecer, escutar. Então, essa mudança do jornalismo, que é um jornalismo que a gente viu por muitos anos, esse jornalismo que é dono da verdade, que tem todas as respostas para todas as dúvidas. Esse jornalismo está perdendo força justamente porque as pessoas não querem ter certeza absoluta. Elas querem ter ferramentas para que elas próprias tenham ali possibilidade de argumentação. A gente está vivendo isso com essa história das fake news, até da CPI das fake news, o papel das big techs. Isso que você acabou de falar, por um lado, eu considero interessante, mas por outro lado, não lhe parece prejudicial, ou seja, todo mundo faz, todo mundo é jornalista, todo mundo espalha notícia, sem ter essa intermediação, né, do jornalista. Isso não lhe parece prejudicial à própria sociedade? Com certeza. Eu acredito que essa intermediação ela precisa existir, mas justamente para essa intermediação ter mais credibilidade em toda a sociedade, ela precisa ter uma diversidade de dentro da redação para fora, para que a gente consiga atingir mais o público. Quando eu falo isso, a gente pode pegar um exemplo que é um pouco mais, que não é tão recente, mas de quando estava tendo aqueles movimentos, os rolezinhos no shopping. Todos os veículos de comunicação, os grandes veículos, entraram dizendo que aquilo era como se fosse, nossa, o maior arrastão dos últimos tempos, um arrastão que ninguém era assaltado, né? Não dava para entender muito bem. E a partir do momento que você entra desse lugar de arrogância, de que você tem esse domínio de classe, de existência e o poder de apontar um outro, você também afasta uma parcela da população que poderia consumir aquele tipo de notícia. Eu acredito que tem toda a questão das big techs também, de como o capitalismo quer cada vez mais que a gente se silencie para consumir e ficar nesse lugar de marionete, mas eu entendo como também um movimento de autocrítica dos jornalistas de redações, todos os veículos entenderem que eles precisam também descer um degrau para que eles possam também ser escutados por outras pessoas e não só por uma parcela que tem uma posse maior de dinheiro, de riquezas. Você fez um livro, né? E você acha que você meio que cumpriu esse papel de ouvir as pessoas mais diretamente, dando voz a elas? Com certeza, eu acredito. O livro ele só saiu por conta dessa necessidade, por conta de negativas de dentro das redações, porque eu não acredito que o jornalismo deva se valer de personalidades que são importantes e outras não. A partir do momento que a gente, novamente, coloca o dedo, essa pessoa vale para minha matéria, essa não vale, essa história vale, a gente também não consegue atingir quem diz respeito ao jornalismo, que é a população em geral. Então, escrever um livro a partir da perspectiva do que as pessoas estavam me dizendo, o que elas estavam me contando,
foi as minhas pazes com o jornalismo, porque eu só acredito num jornalismo que diz respeito à identidade, à escuta e dor mesmo, às vezes, né? É um movimento que faz parte, mas fora isso, não consigo estabelecer um jornalismo que não passe por esse movimento. Esse caminho seria mais ou menos uma espécie de jornalismo literário, uma grande reportagem, um investimento mais profundo, coisa que na realidade as redações tradicionais, eu acho que até por uma questão financeira tiraram, por exemplo? Sim, com certeza. Eu brinco que as maiores reportagens que eu já fiz na minha vida foram feitas de forma independente. Sem o apoio Sem o apoio das redações. Depois que a reportagem estava feita e pronta, havia o interesse das redações, mas a partir do momento que você entrega a história, por exemplo, quando eu fui para Brumadinho, depois de alguns anos, escutar ali uma família que estava vivendo depois daquela situação horrível, ainda esperando um lugar, os assentamentos, eu fui de forma totalmente independente, não conhecia ninguém, fiz uma grande reportagem, é uma reportagem que ela tem quase 40 mil caracteres, e a partir do momento, antes de eu ir, não havia interesse algum das redações. Depois que eu fui, a reportagem estava de fato consolidada, foi publicada no Le Monde Diplomatique. Então, existe também esse movimento de quem quer de fato fazer o jornalismo, algumas coisas a gente vai ter que abrir mão de um aval, de um editor, de um produtor, para fazer e depois nós entendermos que aquele trabalho de fato é importante e vai ser de fato aproveitado. Sempre é importante, né, Mariana? Querida, obrigado por esse bate-papo. Acho que foi um prazer trabalhar, acho que não foi um grande prazer trabalhar com você no seu TCC, do qual eu fui orientador, e eu acho que você está sempre levando essa questão social, para mim é muito importante, nos bate-papos, quando você vem aqui bater um papo com os nossos alunos, sempre nos atendendo. Então, em meu nome, em nome do curso de jornalismo, eu agradeço muito a sua presença aqui, viu, Mariana? Eu que agradeço, é um prazer voltar e é muito bom ver essa garotada aí cada vez mais engajada com uma profissão que é essencial aí nos nossos dias. Lembra de você nos primeiros anos, por exemplo. É muito, muito, com certeza. Obrigado, Mari. Obrigada. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.